Palmeiras busca empate contra o Santos em clássico movimentado. Com gol nos acréscimos, Remo vence o Botafogo de virada no Newton Santos. Atlético Mineiro vence o Cruzeiro e ultrapassa o rival em clássico com 3 expulsões. Tudo isso e muito mais aqui agora comigo, então já chega se inscrevendo no canal, deixando o seu like, compartilhando. Vamos botar esse canal pra torar. Beleza, galera? Sem enrolação, já vamos falando do clássico paulista entre Palmeiras e Santos. Um clássico movimentado e sem vencedor. A frase anterior resume Palmeiras e Santos, que ficaram no empate por 1-1 neste sábado, em duelo disputado na Arena Palmeirense. Jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem Neymar, o Peixe abriu o placar com Roleze, grande destaque da noite, enquanto o Palmeiras evitou a derrota somente na segunda etapa com Flaco Lopes. O time da casa ainda teve um gol anulado de John Arias nos acréscimos por toque no braço. O empate dentro de casa pôde fazer o Palmeiras perder o conforto na liderança do Campeonato Brasileiro. Com 33 pontos, o time comandado neste sábado pelo auxiliar João Martins possui 7 pontos de vantagem para o Flamengo, que tem 2 jogos a menos e entra em campo para encarar o Vasco neste domingo. Ao ceder o empate, o Santos desperdiçou boa chance de abrir vantagem na briga contra o rebaixamento na Série A. O Peixe chegou aos 15 pontos e tem apenas 1 de diferença em relação ao Internacional, primeiro time na região do descenso e que enfrenta o Fluminense neste domingo. O resultado de igualdade por alguns instantes se transformou em vitória emocionante do Palmeiras, com gol de Arias nos acréscimos do segundo tempo. O árbitro Rafael Claus anulou o lance ao flagrar toque no braço do colombiano, responsável por desviar o chute de Alan e tirar Gabriel Brazão da jogada. A decisão veio somente a partir da consulta do vídeo. Palmeiras e Santos agora se concentram novamente nas competições internacionais. O Palmeiras retorna a campo na terça-feira às 19 horas para encarar o Sporting Cristal no Peru pela Conmebol Libertadores. Já a equipe do Santos joga no mesmo dia às 21h30 diante do Recoleta no Paraguai pela Sul-Americana. Então, um empate aí amargo para as duas equipes. Não foi bom nem para o Palmeiras e nem para a equipe do Santos. Vamos mudar de assunto, vamos falar da derrota do Botafogo dentro de casa. O Remo derrotou a equipe do Botafogo de virada por 2-1 neste sábado no Newton Santos e conquistou sua primeira vitória fora de casa neste Brasileirão. O Botafogo saiu na frente com Ferrarese no começo do jogo, mas Aleph Manga e Jajá viraram para a equipe paraense. Isso no segundo tempo. Os visitantes acabaram com a sequência invicta de 9 jogos dos cariocas. O Remo vai para a 18ª posição com 11 pontos. Esta foi a segunda vitória da equipe no Brasileirão. A equipe fora de casa. O Botafogo
perde a sequência invicta de 9 jogos na temporada e se mantém na 9ª posição, mas pode ser ultrapassado ainda nesta rodada. E a agenda desses dois clubes: o Botafogo enfrenta o Racing na quarta-feira pela Copa Sul-Americana, no Newton Santos. E pelo Campeonato Brasileiro, o time volta a campo no domingo, às 16 horas, contra o Atlético Mineiro, na Arena MRV. Já a equipe do Remo duela contra o Palmeiras no próximo domingo, às 16 horas, no Mangueirão. Então, uma derrota aí inesperada da equipe do Botafogo, de virada para a equipe do Remo aí. Foi uma surpresa grande aí no campeonato, essa vitória da equipe do Remo, né, que ficou um pouco ruim aí para a equipe do Botafogo, e o Remo tentando sair da zona do rebaixamento. Beleza? Vamos mudar mais uma vez de assunto, falar do último assunto do vídeo, do Clássico Mineiro entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. A semana turbulenta do Atlético Mineiro, marcada pela saída do ídolo Hulk, terminou com uma resposta positiva do time. Aplicou 3-1 no arquirrival Cruzeiro na noite deste sábado pelo Campeonato Brasileiro. Em um Mineirão com maioria da torcida celeste, Minda, Maicon e Cassierra marcaram os gols para o Galo. Caio Jorge descontou para a equipe da Raposa. O clássico teve 3 expulsos no segundo tempo. O Atlético Mineiro ultrapassou o Cruzeiro na tabela, pulou para 11º colocado com 17 pontos. Já a equipe do Cruzeiro segue com 16 pontos, agora na 14ª posição. Os donos dos gols no Mineirão tiveram uma noite especial. Tanto Alan Minda quanto Maicon marcaram pela primeira vez com a camisa do Atlético Mineiro. E justamente em um clássico, o Minda fez o primeiro gol em seu 12º jogo pelo Atlético Mineiro. Maicon pelo 16º jogo. Inclusive, essa vitória da equipe do Atlético Mineiro fez o clube ultrapassar o rival Cruzeiro na tabela do Brasileirão. E vamos ver a agenda desses dois clubes. O foco do Cruzeiro agora é a Libertadores. Na próxima quarta-feira enfrenta a Universidade Católica do Chile pelo grupo D. Pelo Brasileirão, o time celeste volta a campo no dia 9 contra a equipe do Bahia, às 21 horas, em Salvador. Já a equipe do Galo, o próximo compromisso do Atlético Mineiro é pela Sul-Americana. O time encara o Juventude na próxima terça-feira no Uruguai pelo grupo B. Pelo Campeonato Brasileiro, o Galo volta a jogar no dia 10 contra o Botafogo, às 16 horas, na Arena MRV. Então, uma bela vitória aí da equipe do Atlético Mineiro. Outra vitória, outro jogo surpreendente, né? Porque times totalmente diferentes. A equipe do Cruzeiro estava mais arrumada, melhor, ganhando mais jogos, e a equipe do Atlético em crise profunda aí, e com a saída do Hulk, né? Mas futebol é surpreendente por causa disso, né? Um jogo desse, antes desse jogo, você já pensa, meu amigo, não tem como o Cruzeiro perder pro Atlético. Você já pensa logo isso. E é daí onde o futebol te surpreende com a vitória de 3-1 da equipe do Atlético Mineiro.
em pleno Mineirão contra a equipe do Cruzeiro, o Atlético Mineiro ainda, como eu falei, sem o Hulk, né, que a partir da semana passada não joga mais pela equipe do Atlético. Beleza, galera? O vídeo de hoje foi esse. Quem não for inscrito, chega se inscrevendo aí no canal, deixa seu like, vamos botar esse canal pra torar. Tamo juntos, até o próximo vídeo.